Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. Estamos aqui para mais um acolhimento com Jesus, esse programa lindo, maravilhoso, preparado com tanto carinho para cada um de vocês, para que nós possamos entrar em sintonia a respeito dessas mensagens tão lindas, tão maravilhosas que Emmanuel nos coloca à disposição através da obra Fonte Viva, esta obra aqui, que nós chamamos também livro de página. Não todo livro tem página, obviamente, mas nós chamamos carinhosamente de livros de página, que são livros com mensagens. É o Fonte Viva, é o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, e por aí vai. Então são livros que nós chamamos de livros de página, claro, entre aspas, para se referenciar a um livro de mensagens, para que nós possamos sempre efetuar leituras dessas obras, por exemplo, antes do culto do Evangelho no lar, ou quando nós nos sentirmos um pouco instáveis, precisamos nos harmonizar, fazemos a leitura antes de uma palestra pública. Então são livros de mensagem. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24 da obra, que se chama Pelas Obras, tá? E antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece inicial e, posteriormente à prece, nós vamos passar a leitura e os comentários desse capítulo. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo dessa linda obra. Que o Mestre Jesus e os amigos espirituais possam estar conosco, nos intuindo, para que possamos captar a mensagem que será trazida, assim como que possa também intuir a tantas outras pessoas que ouvirem esse estudo posteriormente, para que elas também possam serem tocadas. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. E que os venhas em grande ensino é amar por causa da sua obra, disse Paulo. E aí começa o texto. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiadas. Emmanuel aqui nos coloca o seguinte, nos chama a atenção, para que nós possamos observar mais a forma como que nós enxergamos as coisas. De repente, nós enxergamos muitas coisas na nossa vida e interpretamos de acordo com o nosso ponto de vista, mas a gente esquece de olhar o todo. Esquece de olhar que nem sempre o nosso ponto de vista é o correto. Muitas das vezes, nós nos deparamos com outros pontos de vista, com outras situações que podem ser as mais coerentes, as mais certas. Por isso que ele coloca aqui, todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiadas. Nem sempre.
E por isso que a espiritualidade nos pede muito que nós sejamos menos orgulhosos, menos egoístas, menos vaidosos. Porque com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, nós jamais enxergaremos o ponto de vista do outro. Nós sempre enxergaremos o nosso ponto de vista e sempre o nosso ponto de vista será o mais certo. O certo. Emmanuel continua. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso ego. É o egoísmo. Daí procede o impositivo da desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. É um chamamento, né, para a gente prestar atenção nisso. E o autoconhecimento nos ajuda muito. Nós já falamos aqui sobre o autoconhecimento algumas vezes e vamos falar tantas vezes quantas forem necessárias, porque é muito importante da gente poder se observar mais, de nós nos avaliarmos, de nós termos aquela certeza de que nós passamos um dia inteiro falando coisas indevidas. As nossas ações não foram as mais coerentes possíveis. Então nós precisamos fazer esse trabalho de análise. Esse trabalho justamente de nós repassarmos o nosso dia, né? De nós justamente verificarmos se nós magoamos alguém, se nós ferimos alguém, o que é necessário fazer para que nós possamos justamente, no dia seguinte ou nos próximos dias, corrigir isso. Então, por isso que nós precisamos ser menos orgulhosos, menos vaidosos e menos egoístas, como Emmanuel também fala aqui no texto, para que nós possamos justamente procurar aquela pessoa pela qual nós magoamos, nós ofendemos, e levantar a mão e falar o seguinte: olha, desculpa, eu não estava num bom dia, eu errei, me perdoe, me desculpa. Para muitas pessoas o perdão ainda é muito difícil. Então vamos pedir desculpas, né? Eu agi de tal forma indevida, eu falei alto, eu gritei, eu esperneei. Somos humanos. Somos humanos. Eu já passei por algumas situações recentemente a respeito disso. Acontece com todo mundo. Mas precisamos fazer esse trabalho de autoconhecimento. Se no resultado desse trabalho falar o seguinte: olha, eu não tive culpa nenhuma. Ok. Vamos lembrar que todos nós nos encontramos num patamar evolutivo diferente um do outro. Então que nós sejamos mais indulgentes com o próximo, né? Que nós possamos nos colocar sempre no lugar do próximo. É importante isso. Por isso que o título do capítulo é Pelas Obras, pelas nossas obras, pela sua obra, pela minha obra. Quais são as nossas obras? Né? Quais são as nossas obras na atual existência? O que nós temos feito a nosso favor? Para a gente pensar. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objetivo de nossa afeição a caminho do monturo. Não vamos nos esquecer que a beleza física, com o tempo, ela se acaba, né? O que é muito bonito numa determinada idade, quando chega uma outra idade, pode até continuar bonito, mas o envelhecimento do corpo físico é uma coisa obrigatória, acontece. Nós não podemos nos esquivar disso. Com todo respeito, existem pessoas que fazem plástica, né? Várias plásticas, várias cirurgias, etc. e tal. Abdominoplastia. Como é que é o nome mesmo? Agora esqueci. Cirurgia do abdômen, pronto. Tem um nome aí, que agora fugiu. Mas, enfim, com todo respeito, eu respeito as pessoas que fazem isso. Mas, assim, não tem jeito. Mesmo para essas pessoas, a idade chega.
Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável que encontremos amanhã o objetivo de nossa afeição a caminho do monturo. Emmanuel fala aqui. Então, que nós possamos, claro, a beleza física atrai no primeiro momento, sem dúvida alguma. Agora, nós vamos nos encantar muito mais, né, por um ser humano que existe por trás dessa beleza física, pela sua alma, pelo seu interior, pelos seus objetivos de vida, ser uma pessoa batalhadora. Às vezes é muito mais lindo isso do que uma simples beleza física. Uma complementa a outra, mas com certeza a alma, né, é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível que esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Então, cuidado. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável que estejamos provocando a queda de outros, nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Olha só, esse é o ponto do texto de hoje. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir. Como que nós estamos, você, eu, como que nós estamos vendo e sentindo tudo que está ao nosso redor? Precisamos aperfeiçoar isso. Se nós vemos e sentimos ainda olhando muito para si, né? Sendo egoísta, não enxergando o outro, não identificando os defeitos para que nós possamos realmente dar um próximo passo nesse nosso caminho evolutivo. É isso que ele está falando aqui, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Se nós não fizermos isso, provavelmente nós não vamos avançar no rumo da vida superior. Aí veio o chamamento. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço. O tempo e o espaço, ou seja, como que nós estamos empregando o nosso tempo, o nosso espaço, a favor de quem, né? Em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas sim aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Então, concordar conosco, não é melhor a pessoa que concordar com a gente, é melhor aquele que concordar com o Pai, ou seja, nas tarefas que Jesus emprega. E quais são as tarefas que Jesus emprega? Basicamente, vamos recordar o primeiro mandamento que Ele nos deixou, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos parar por aí. Então, se nós encontramos pessoas, se nós encontramos instituições, sejam elas espíritas ou não, não importa, mas que esteja plenamente alinhado com esse mandamento, bacana. Vamos nos agarrar a essas pessoas, vamos nos agarrar a essa instituição, porque ela segue rigorosamente o mandamento que Cristo nos deixou. Jesus esteve entre a gente para deixar o seu exemplo, para que nós pudéssemos seguir seu exemplo. E mais de 2000 anos depois,
Nós não compreendemos isso ainda. Ainda não entendemos qual foi o exemplo que Jesus nos deixou. E está na hora. Está na hora de nós justamente compreendermos isso. Vivenciarmos Jesus. Porque estar numa posição de oratória, como eu estou aqui agora, falando, colocando para vocês que estejam me vendo ou me ouvindo, o que Jesus nos deixou, de certa forma, é fácil. O difícil é nós pegarmos o que Jesus nos deixou, o exemplo dele, e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Porque o nosso dia a dia é um laboratório fantástico, que são distribuídas milhares de oportunidades para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. Então, se nós não aproveitarmos as oportunidades que nos são dadas, nós não cresceremos. Nós precisamos passar por essa experiência para que nós possamos crescer moral e crescer espiritualmente. Estaremos sozinhos? Obviamente que não. Nós estaremos sempre rodeados de amigos espirituais, rodeado sempre do nosso mentor, do nosso anjo de guarda. Então que nós possamos sempre fazer as nossas preces, fazer as nossas orações, estarmos sempre em conexão com o plano espiritual, para que ele possa nos dar o suporte necessário para que nós possamos passar por essas experiências. Essas são as nossas obras. Essas devem ser as nossas obras, para que no final nós possamos retornar à parte espiritual com a missão de dever cumprido. Eu fiz o meu melhor. Estou retornando à parte espiritual melhor do que eu vim. Então eu fiz o meu melhor. O pior será o seguinte: nós retornarmos à parte espiritual e ao chegarmos lá taparmos o rosto de vergonha, que eu retornei pior, que eu fiz muita besteira. Olha só, é uma pergunta, aliás, que nós deveríamos sempre nos fazer, né? Se Jesus nos chamasse agora, nesse exato minuto, qual será a nossa postura, vamos chamar assim, ao adentrarmos no plano espiritual? Para a gente pensar. Provavelmente, se a maioria chegar à conclusão, olha, eu tenho muita coisa para ser melhorada, Ricardo. Tenho muita coisa para ser melhorada. Então, ainda bem que você continua reencarnado, ainda bem que nos são concedidas várias oportunidades e mãos à obra. O título do capítulo é Pelas Obras. Então, mãos à obra. Vamos começar a lapidar essa pedra bruta que nós somos e vamos estender mais a mão a quem precisa. Vamos praticar a caridade, pois afinal, fora da caridade não há salvação. Então vamos ser mais benevolentes com os outros, vamos ser mais indulgentes, vamos perdoar mais. Essa é a caridade, a verdadeira caridade, né? Para nós pensarmos sobre tudo isso que nós conversamos hoje aqui, nessa reflexão da semana. Lembrando que o acolhimento com Jesus ocorre todas as segundas-feiras, aqui no canal do YouTube do Gresca. Agora, o que nós falamos aqui, esse é um convite meu, né? Para que nós possamos pensar juntos, refletir juntos. Vamos pegar o que está sendo dito a cada segunda-feira e vamos levar isso para a semana toda. Pensar sobre tudo isso, pensar sobre esse texto, pensar sobre o que nós conversamos aqui hoje, para que a gente possa, de repente, mudar alguma coisa dentro de nós mesmos. Quem sabe? Dá certo, confia em mim, dá certo. Basta nós querermos. Fiquem com Deus, uma excelente semana a todos. Um beijo no coração de vocês.